Essa palavra ela tem um título. Assim Deus permitiu. E o título é: Por que não entendemos certas coisas? Por que será? Por que será que não entendemos certas coisas? Na verdade, muitas coisas. Na verdade, por que não a maioria das coisas? Por que será? Uma coisa que vem latente na minha mente e no meu coração é Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito da verdade. Espírito de Jesus Cristo. Espírito de Deus. Quantos de nós temos a consciência que dependemos do Espírito Santo para tudo? Quantos de nós temos a consciência que dependemos do Espírito Santo para todo tipo de direção, para todo tipo de ação? Antes de tomar qualquer direção, antes de tomar qualquer atitude, dependemos do Espírito Santo para toda e completa direção. Quantos têm essa concepção? Quantos de nós vivemos isso diariamente? Quantos de nós perguntamos ao Espírito Santo, por exemplo, se Jesus faria isso antes de qualquer ação? Vale a reflexão nesse início. Nós precisamos do Espírito Santo para tudo. A pregação do Evangelho, o núcleo da pregação do Evangelho sempre foi: Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi para a glória de Deus, à direita de Deus Pai. Isso foi maravilhoso ter acontecido. Foi maravilhoso ele ter morrido e ressuscitado. Porque dessa forma nós temos o Espírito Santo. Agora nasce a igreja em Pentecostes. Sem esse evento, sem isso ter acontecido, não existiria nada. Não existiria igreja, nós estaríamos mortos, condenados. Alguém consegue imaginar como estaria esse mundo sem o Espírito Santo? Você imagina Jesus, homem, aqui, esperando o dia dele morrer, viver 100 anos, porque ele não poderia andar em todos os lugares, ele era homem. E teria que ficar viajando para lá e para cá, atendendo o pedido de cada um de oração. Mas não, muito pelo contrário. Ele enfrenta a morte, ele vence a morte e diz para mim e para você que agora nós somos eternos. Nós somos eternos. Essa sempre foi a pregação do Evangelho. A igreja primitiva não precisava pregar mais nada além disso. Dessa forma as pessoas se convertiam, a partir de agora decidiam aceitar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, eram batizados, recebiam o Espírito Santo e agora estavam completamente preparados para ser discípulos e sair mundo afora ganhando as vidas para o Senhor. Foi dessa forma que nós chegamos até aqui. Muita coisa foi diluída até os dias atuais. Hoje nós precisamos pregar sobre tantas coisas: vidas, motivação, emoção, cura, libertação, discipulado, igreja. Será que a gente tem essa concepção do que a gente tem? Quantos de nós aqui somos batizados no Espírito Santo? Quantos de nós somos batizados? Será que nós só vamos subir, ascender aos céus com Cristo Jesus? Será que a gente só vai para a glória e ser salvo se nós formos batizados no Espírito Santo? Se eu não for batizado no Espírito Santo, será que eu tenho uma morada eterna com Cristo Jesus? Tem. Será que todos os batizados no Espírito Santo, eles têm as evidências, por exemplo, de orar em línguas? Será que a principal evidência de ser batizado no Espírito Santo é a oração em línguas? Não. A principal evidência de alguém batizado no Espírito é o fruto do Espírito visível na vida de cada um.
não é só orar em línguas. O orar em línguas é sim também uma evidência, mas não é a principal. Amém? Muitos irão ascender aos céus, subir aos céus, sem orar em línguas, mas batizados no Espírito. Você sabia disso? Mas eu aconselho, humildemente falando, que busque o batismo do Espírito Santo. E se você já é batizado no Espírito Santo, busque sim a oração em línguas, porque você será edificado, você será transformado, você falará com Deus em outra dimensão, talvez que você nunca tenha falado antes, talvez de uma forma muito mais íntima, talvez você ouvirá coisas que você nunca ouviu do Espírito de Deus. O crente não pode ser natural, igreja. O crente é sobrenatural. O cristão, ele é espiritual. Amém? É só a gente relembrar João Batista batizando nas águas, né, pastor? João Batista batizando nas águas. De repente, eu acho que ele dá uma olhada assim e vocês não sabem, ainda maior. Eu estou batizando, eu ainda batizo vocês aqui com água, ó. Mas aquele que está vindo ali, meu irmão, aquele é o Cordeiro. Aquele é o que tira o pecado do mundo. E vou te falar mais. Aquele batiza com o Espírito e com fogo. Não foi eu que falei. João Batista. Amém? Espírito e fogo. Línguas como de fogo. Tocou cada um naquele lugar. No início da igreja em Pentecostes. O Espírito Santo deu o start em cada vida naquela hora, onde cada língua como de fogo tocou em cada homem naquele ambiente. Fica aqui só uma dica, ok? Um conselho de alguém que vive algo extraordinário com Deus através da oração em línguas, e eu te recomendo, busque isso, porque isso não é para líderes. Esquece isso. Isso é para todos nós, todos os cristãos. Amém? Vamos orar pela palavra? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento. Consagramos ao Senhor. Tudo que está aqui pertence ao Senhor. As mentes estão cativas ao Senhor. Afasta de nós, Senhor, nesse momento, toda a falta de atenção. Tira de nós, Senhor, pensamentos oportunos que nos desconectem do que está acontecendo aqui essa noite, Pai, em nome de Jesus. Nós temos que o Teu Santo Espírito já está agindo. Nós somos morada do Teu Santo Espírito. Cada um de nós aqui, nós somos moradas do Espírito Santo. Estamos cheios do Senhor, mas também o Senhor prepara para nós uma visitação sobrenatural no ambiente. Toma esse ambiente, Pai, toma cada cadeira nesse lugar, Pai, no nome de Jesus Cristo. Cada instrumento, Pai, tudo que seja falado aqui, seja 100% da parte do Espírito Santo. Nada do homem, exatamente nada, eu me reduzo a nada. Eu não sei nem falar direito, mas o Senhor me chamou, o Senhor usa a minha vida e é dessa expectativa que eu me coloco diante do Senhor. Fala através da minha vida. Eu preciso e necessito do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, você vai aplaudir, aplauda Jesus direito. É o Espírito Santo de Deus, convidado especial dessa noite. Por que não entendemos certas coisas? Vem comigo no texto base. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Vou repetir. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Tá aí não? Ah, tá. Lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Esse texto não precisa de muito contexto. Vocês estão comigo? Simplesmente há aqui a declaração de que o homem natural não recebe. Tá? O homem natural não recebe. Começa por aí. Então, se nós não formos crentes espirituais,
homens espirituais, nós não recebemos nada das coisas da parte do Espírito de Deus. Porque para esse homem natural, certo? Essas coisas de qual nós estamos compartilhando aqui, por exemplo, são loucura. São simplesmente coisas que não são necessárias, coisas que não fazem nenhum sentido, porque elas são discernidas de uma forma espiritual, não de uma forma natural. Amém? Então, nós precisamos logo de cara entender que nós vivemos em um mundo que vai valorizar sempre a lógica. Vocês estão comigo? O mundo vai sempre valorizar a ciência. O mundo vai sempre valorizar o raciocínio humano e vai colocar o homem como centro de tudo. E tudo girando em volta desse homem. E ele cheio, achando que ele é super especial. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso, galera. A palavra de Deus, ela vai sempre nos lembrar que há uma dimensão de vida que só pode ser compreendida, só pode ser acessada por meio ou por intermédio do Espírito Santo. Amém? Por intermédio do Espírito Santo. Então a necessidade do Espírito Santo é muito maior do que nós imaginávamos. Muito maior do que nós imaginávamos. Paulo, cheio de unção, cheio da graça de Deus, escrevendo isso aos Coríntios, ele deixa isso claro. Essa parte desse texto aqui já tem que mexer comigo e com você, meu irmão. Essa parte desse texto aqui já tem que acender algo dentro de mim e de você. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois vai parecer para esse homem que é tudo loucura. Então a última coisa que eu quero ser nessa vida é um homem natural. Estão comigo? Eu quero ser tudo menos um homem natural. Não é porque eu estou na igreja, não é porque eu frequento a igreja que eu sou um homem espiritual. Essa é uma realidade. É dura de ouvir, mas é uma realidade. É uma realidade. Então, igreja, eu acho que há um convite essa noite, através da parte do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, se a gente quiser andar no propósito, no eterno, um propósito do eterno Deus, nós precisamos aprender de uma vez por todas a discernir tudo, exatamente tudo de uma forma espiritual. Tudo de uma forma espiritual. Veja bem, abre um parênteses, eu não estou te chamando para um final de uma linha de espiritualizar tudo, ir para um outro extremo, tá? Não é isso. É você colocar em primeiro lugar as questões espirituais e, através do Espírito Santo, discernir o que está acontecendo na tua vida. Não é colocando as coisas naturais. Vocês estão comigo? O homem natural, ele vai sempre colocar a questão natural na frente. Ele não tem outra condição, ele não tem subsídio, ele não tem fé. O homem espiritual vai sempre colocar as questões espirituais primeiro. E através da espiritualidade, o que é a espiritualidade? É Cristo Jesus. Através da espiritualidade, agora, através do Espírito Santo, agora ele consegue discernir. E ele vai discernir tudo. Amém? Vocês estão comigo? Isso é importantíssimo, isso é primordial para a gente começar a entender certas coisas que nós nunca conseguimos entender e não conseguiremos entender, ainda vou mais. Vai ter coisa que a gente não vai entender de forma nenhuma. Mas se você quiser começar a entender alguma coisa, você tem que entender através do Espírito Santo. Vocês estão comigo? Nós somos espirituais ou somos naturais? Nós pertencemos à Nova Jerusalém Celestial ou não? Ou pertencemos a esse mundo aqui? Nós somos eternos ou não? Nós somos eternos, todo mundo que está aqui é eterno. Esse corpo é passageiro, nós temos a eternidade, a nossa alma ela é eterna. Jesus rasgou, quebrou a morte no meio. Não existe mais, aonde está a tua vitória, acabou. Amém? Somos espirituais, é isso que nós cremos. Não vivemos de problemas, não vivemos de resolução de problemas. Isso não é a realidade da nossa vida. Vocês estão comigo? Os problemas vão acabar. Eles vão acabar. Nós não iremos acabar. Nós seremos eternos. Somos
eternos. Amém? É isso que a gente precisa viver. A igreja é chamada para viver isso. Esse é o nível de igreja. Esse é o nível de maturidade de igreja. Essa igreja consegue olhar para trás, para a igreja primitiva, e agora ter uma base do evangelho. Porque às vezes é importante, pastor, a gente olhar para trás, para o passado. Não de uma forma de se deteriorar, não. Mas para aprender, para renovar, né? Para relembrar da onde nós viemos, o que é o centro. Quem é o centro? O que nos motiva? O que nos fortalece? O que nos faz viver? O que nos dá um senso de direção? O que nos dá um propósito? Por que nós vivemos? Da onde nós viemos? Para onde nós estamos indo? Tudo isso tem resposta. Tudo isso tem resposta. Amém? Então guarda isso aqui na tábua do teu coração. Quer dizer, no caderninho do teu coração para ser mais moderno. Para não imitar o salmista. Sem o Espírito, nós olhamos apenas para a superficialidade. Sem o Espírito, nós vamos olhar para a superfície. Certo? Agora, com o Espírito, a gente vai encontrar uma imensidão na profundidade. É tão profundo que é infinito em Cristo Jesus. Vocês conseguem notar a diferença entre ser superficial e ser profundo? Natural, superficial. E espiritual, imensa profundidade, infinita profundidade. Quanto mais você busca do Senhor, mais Ele tem para te dar. Quanto mais você conhece Jesus, que essa é a prioridade na vida do cristão, não é enriquecer, não é nada. A prioridade na vida do cristão é conhecer Jesus a cada dia mais. E isso não para. Isso não tem fundo. Quanto mais profundo você vai, mais tem. Mais tem. Amém? Então é dessa forma que a gente precisa viver. Então, em primeiro lugar, para a gente começar a entender certas coisas, a gente precisa saber que há um limite na mente natural. Amém? Há um limite na mente natural. Está aqui ou não? Há um limite na mente natural. O homem... 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Não foi isso que a gente leu? O homem natural não aceita as coisas que vêm de Deus, pois para ele são loucura. Nunca será capaz de entender, porque elas são discernidas de uma forma espiritual. Nós já lemos esse texto. Então, o limite da mente natural está aqui, tá? Olha para você nesse momento. Olha para dentro de você nesse momento. Porque o Espírito Santo, ele habita em você. Você tem a capacidade de se olhar, de ser agora revisto através do Espírito Santo. Ok? Existe a mente natural que é incapaz de compreender o que é eterno. Vocês estão comigo? É por isso que o crente prioriza tudo menos a eternidade. Você já reparou? Só você pegar Instagram, pegar tudo, ninguém fala de eternidade. O cristão não prioriza a eternidade. A mente natural é incapaz de compreender. Pode ter 444 anos de igreja. A mente natural é incapaz de compreender o que é eterno. Porque se compreendesse o que é eterno, tinha colocado isso em primeiro lugar e estava feliz e alegre acima de todas as coisas. Por que nós temos uma igreja triste? Estou falando em igreja eclesia, não. Estou falando em igreja de Cristo no geral. Problemas acontecem, pô. A gente cai, levanta, desvia, acontece de tudo na nossa vida. Beleza, mas a alegria vamos perder? Sabendo que a prioridade é a eternidade e nós somos eternos? Então essa mente natural precisa ser reavaliada, certo? Ou eu presto um culto racional ao Senhor, vivendo de uma forma espiritual, priorizando e alegre pela eternidade, ou eu preciso ser reavaliado agora pelo Espírito Santo. Então faça essa reavaliação agora. Peça ao Espírito Santo de Deus, remexa dentro de você, coloque à tona o que precisa ser colocado, o que está dentro do teu subconsciente, o que está te perturbando, que não te deixa priorizar a eternidade, que não te deixa viver uma mente espiritual, vivendo uma mente limitada, incapacitada, uma mente natural, uma mente limitada e uma mente incapacitada. Essa é a realidade. Não vai chegar a lugar nenhum dessa forma. Não iremos, como igreja, chegar a lugar nenhum dessa forma. Mas, muitas vezes, a gente sabe que o homem vai
tentar se levantar, vai tentar falar mais alto, talvez o velho homem, talvez o homem natural, e ele começa a julgar o que é de Deus a partir dos seus próprios critérios. Os seus próprios critérios. Então ele traz os seus critérios que podem vir da filosofia, da sua experiência de vida, pode vir de todo lugar. Ele traz os critérios conforme a sua razão. Um homem no relacionamento com Deus traz os seus critérios conforme a sua experiência de vida, conforme a sua tradição, a tradição que viveu. E eu vou te falar, se continuarmos dessa forma, como igreja, vamos falhar. Vamos falhar. Mas Jesus, ele é tão bom, o Espírito de Deus, ele é tão bom, que nos traz a lembrança que precisa ser lembrado. É só a gente olhar para os líderes judeus que andavam, que conheceram Jesus. Os líderes judaicos viram os milagres em Jesus, viram todos os milagres acontecerem, mas eles não tinham um pinguinho de discernimento para entender que só quem podia fazer aquilo era o Filho de Deus. Ninguém mais poderia fazer aquilo. Eram os super religiosos. Talvez nós nos consideremos isso. Os super religiosos, os super conhecedores da Bíblia, os super conhecedores da Torá, os super conhecedores do Pentateuco, sabia de cabo a rabo, de frente para trás, de trás para frente, e não conseguiram discernir Jesus como Filho de Deus. Então, igreja, em nome de Jesus, anota mais isso aí no caderninho do teu coração. As coisas espirituais, elas precisam ser discernidas por meio do Espírito Santo de Deus. Não há outra forma. Esquece a racionalidade. Igreja racional, levando a sua razão, os seus critérios, a sua experiência de vida, a sua convicção, até política, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Então, para a gente começar a entender certas coisas, além da gente entender o nosso limite natural da nossa mente, que eu acho que o Espírito Santo já está trazendo a clareza em nós, sim ou não? Vocês estão comigo? A gente também precisa entender o dom do discernimento espiritual. Porque se as coisas espirituais precisam ser discernidas por intermédio do Espírito, a gente sabe que há um dom desse discernimento para mim e para você. João 16,13 diz o seguinte: quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Vou repetir. Quando o Espírito da verdade vem, ele guia até a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Quantos de nós queremos saber o que está por vir? Para quem que a gente precisa perguntar? O discernimento é a obra do Espírito da verdade, está claro para mim e para você. Ele é o único que vai me guiar e que vai te guiar a uma verdade plena, 100% correta, zero dúvida, totalmente plena. O Espírito Santo de Deus, mais especificamente falando, o Espírito da verdade, ele abre os nossos olhos para distinguir o que é de Deus e o que é da carne. Sem ele, vai misturar as coisas. Sem o Espírito da verdade, vai misturar as coisas. Aí entra naquela dúvida: o que é de Deus? O que é da minha carne? O que é de Deus? O que é do Espírito? O que é da minha alma? Com o Espírito da verdade, você consegue discernir o que é bom e o que é mal. Ele não apenas transforma a nossa mente, não só aquela convicção total de transformação da mente, como ele também conduz todos os nossos passos e todos os nossos planos, porque o nosso caminho já não pertence mais a nós, os nossos planos já não pertencem mais a nós, pertence a ele. E ele é a ligação.
Sem essa ligação, eu não sei para onde eu devo dar os meus passos e eu não sei quais planos preciso executar. Fica aquele turbilhão de plano e aquele turbilhão de passos para tudo quanto é lugar. Alguém conhece gente assim? Que anda para todo lugar e não chega a lugar nenhum, pastor? Que faz 345 planos por ano, não termina nenhum. Hebreus 5 fala isso pra gente, não precisa abrir agora não. A palavra em Hebreus vai dizer pra gente que esse discernimento, ele é uma espécie de músculo. Lá em Hebreus, daqui a pouco, vai dizer pra gente que ele é uma espécie de músculo. Não, uma espécie de músculo espiritual. E esse músculo espiritual, chamado discernimento, ele precisa ser exercitado. E quando esse músculo espiritual chamado discernimento, ele é exercitado, ele vai te conduzir, ele vai te levar à maturidade em Cristo Jesus. Esse é o resultado. Bem? Esse é o resultado do shape. A maturidade. Exercício de discernimento me conduz a ser um crente, uma pessoa madura que dá a resposta madura para toda e qualquer situação. Amém? Então, já que a gente está falando que o exercício do discernimento vai levar à maturidade, a gente precisa entender o fruto da maturidade agora. A maturidade, digo fruto, como algo que fica explícito. Amém? Você sabe quando a gente está conectado na videira, que nós somos o galho, o ramo, e aqui na ponta está o fruto? É desse tipo de fruto que eu estou falando. Estou falando do fruto do Espírito, não. Tá? Estou falando do fruto, o visível, que você frutifica de maturidade. Agora sim a gente abre em Hebreus, então, para a gente entender. O fruto da maturidade é o terceiro ponto, né? Passou aí. O fruto da maturidade. No entanto, o alimento sólido é para quem? É para adulto, pô. Alimento sólido é para adulto, não é para criança. Certo? Então, os quais, pelo exercício constante, certo? Exercitando constante, como eu falei antes, se tornaram aptos para discernir tudo o bem, tanto o que é mal. Né? Através do exercício, a palavra está falando. Exercício constante para discernir. Sem exercício constante não discerne nada. Não tem discernimento. E o alimento sólido é para o adulto. Porque o adulto maduro, pastor, ele dá a resposta madura para qualquer situação. Se a gente meteu a mão numa parada para fazer, essa parada não deu certo do jeito que a gente está pensando, qual é a resposta do maduro? Vamos fazer de alguma outra forma. Vamos pensar, vamos parar, vamos ver qual é a situação de Deus. O bebezinho faz o quê? Grita para um lado, para o outro, chora, quer aquele troço montado de qualquer jeito. Se o troço não montou, ferrou, meu irmão. Vai se esgoelar e vai gritar até amanhã. Aí o pai, abençoado, com paciência, vai fazer o quê? Não é assim, não é? Aí está a diferença. Adulto e bebê. Amém? Nós precisamos disso. Precisamos discernir espiritualmente. E esse discernimento espiritual, muitos acham que é só para líderes, cara. E não busca isso. Não busca isso. Ah, isso é para os pastores. Ah, isso é para eles. Isso é para fulano. Isso é para ciclano. Meu irmão, o discernimento é para todos. Principalmente para todo cristão que deseja ser maduro. Não há maturidade sem ter o discernimento. Amém? Uma resposta madura. Pô, se eu tenho alguma coisa contra você, a palavra de Deus faz o quê? Principalmente a gente ministra na ceia. A gente tem um problema. Cara, vai lá e pede perdão ao teu irmão. Tu não vai cear dessa forma, não. Cara, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão e não faço questão nenhuma ou alguma de liberar o perdão e ou pedir o perdão, você não discerniu nada até agora. Porque um princípio básico da caminhada cristã é perdoar e ser perdoado. Não tinha nem que estar fazendo nada. Não tinha nem que estar metendo a mão para fazer nada. Amém? Isso é princípio básico. Precisa de discernimento. Se você não tem esse discernimento, meu Deus do céu, aonde está a nossa maturidade? Vamos ficar arrastando probleminha, picuinha até quando? Aonde está a maturidade? Cara, eu sei que tu está todo errado. Te peço perdão, pô.
Esse é meu caráter cristão. Desculpa pelo que eu te fiz. Eu sei que tu tá todo errado, mas eu decido. Não vou falar isso para você, não. Eu sei o que você fez, mas eu te peço perdão porque esse é o meu caráter. É o caráter de Cristo. As virtudes de Cristo estão comigo. Aí não. Sabe como é que a gente age? Jardim de infância. Um monte de criancinha que para de se falar, depois não volta mais a falar, não libera perdão, fica naquela bagunça. Então, gente, discernir espiritualmente não é só para líder, não. É para todo mundo que quer ser maduro. E essas coisas, elas só se desenvolvem com as práticas do exercício cristão, que é oração, meditação na palavra, obediência diária. Sem isso, sem oração, sem meditação na palavra e sem obediência diária, meu irmão, fica difícil. Qualquer caminhada, qualquer exercício de discernimento para você agir como uma pessoa madura, eu vou repetir, sem oração, um crente sem oração, um crente sem meditação da palavra e um crente sem obediência, cara, não vai fluir. Não vai fluir. Aí, quando eu não tenho nada disso, eu trago a minha razão, vocês estão me entendendo? Eu trago a minha história de vida, eu trago o que eu sinto, eu trago o que eu acho para essa situação. Completamente equivocada. Completamente equivocada. Amém? Porque a oração, conexão com o Pai. Falo com ele, ele fala comigo. Muito mais que ele fala comigo do que eu falo com ele. Meditação na palavra, eu estou recebendo de Deus extraordinariamente através da leitura. Certo? E agora a única declaração a Deus que vem através da obediência. Se eu não obedeço a Deus, aonde está o meu amor a Deus? O amor a Deus não vem... Eu te amo, Jesus. Eu adoro louvar aqui, gritando, Jesus, eu te amo, eu te amo. Mas se eu não obedeço, isso não vale de nada. É besteira. Amém? Está declarando com os lábios, igual aquela canção do... Esqueci, o coração arderá, sei lá. Esqueci. Você só louva e só diz com os lábios. Mas o amor a Deus, ele é demonstrado na obediência. É na ação. Amém? É na ação. E a gente precisa viver isso, igreja. O fruto da maturidade vem através disso. Quanto mais íntimo de Deus eu sou, mais claro se torna a diferença entre o bem e entre o mal. Eu vou repetir. Enquanto mais íntimo de Deus eu sou, mais fica claro a diferença entre o bem e o mal. Porque a voz de Deus agora ela é latente. E fica clara qual é a voz de Deus e qual é a voz do mundo, pô. Porque se eu ouço a voz de Deus, eu não vou agir conforme o mundo. Facção é do mundo. Não perdoar, achando que o outro tem uma dívida comigo, é do mundo. Qual é a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Se eu não perdoo, perdoa a minha dívida. Aí então eu não só penso em dinheiro, mas não é isso não. Dívida, quando eu tenho um problema com o irmão, aí eu acho que o irmão me deve, ele tem uma dívida comigo. Eu, na minha cabeça, ele tem uma dívida comigo. Então já que ele não me fala comigo, eu também não vou falar com ele, que está me devendo é ele. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, assim como perdoamos aos nossos irmãos. Não é assim? Hã? A quem? Hã? Cara, eu encerrava tanto culto fazendo essa oração que agora eu parei e até esqueci já como é que é. Não era assim que encerrava todo o culto com essa oração? Então, igreja, em nome de Jesus, o fato é que a gente precisa permanecer em obediência. Quando nós permanecemos em obediência, e o perdão é uma obediência a Deus, é um amor a Deus declarado com ação, isso vai ser a marca do nosso amor a Deus e do potencial frutificação no Espírito de Deus. No Espírito de Deus. João 15 diz isso. Eu sou a videira, nós somos os ramos, né? Se alguém permanecer em mim, eu permaneço nele. E esse vai dar fruto, porque sem mim não pode fazer nada. Só frutifica quem permanece nele. Não é isso? E aí, igreja?
entendendo o fruto da maturidade, a gente sabe por que a gente não entendemos certas coisas que acontecem em nossas vidas, certas coisas que não acontecem nas nossas vidas. Parece que o Espírito Santo vai trazendo clareza para mim e para você agora, nesse momento. Sim ou não? Essa clareza quem traz é o Espírito Santo. Por que certas coisas nós não entendemos? Por que certas coisas nós estamos deixando de viver? Quem ensina isso para nós? A própria unção de Deus ensina isso para nós. Quarto ponto. A unção que ensina. 1 João 2,27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Vocês estão comigo nisso? Quantos já receberam a unção de Deus aqui? A palavra diz que ela permanece. Ela não vai. Quem vai embora é a gente e deixa a unção. A unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que ninguém os ensine sobre a unção. Essa unção ela é verdadeira. Essa unção ela não é falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas. Como ele os ensinou, permaneçam nele. A videira nos ensinou, permaneçam nele. O Espírito Santo habita em nós e ele nos ensina de uma forma interna. Interna. Isso não significa que nós não precisamos de pastores, não precisamos de ensino, não precisamos de mestres. Quem sou eu para falar? Uma pessoa que é pastor pela misericórdia e que ensina. Mas eu preciso dizer, todo ensino verdadeiro ele será confirmado não por homens, mas pelo Espírito de Deus no coração dos filhos de Deus. Não é por homem. Não é por homem. Vocês estão comigo? É ele quem confirma dentro do coração dos filhos. Não é de qualquer um. Dos filhos. E esse discernimento, galera, ele é como uma proteção para a nossa vida. A gente precisa desse discernimento para entender certas coisas, porque esse discernimento vai proteger a vida. Esse discernimento vai proteger a igreja. Todo falso engano, toda mediocridade, toda mentira traz uma proteção e, além da proteção, o discernimento fortalece a comunhão. O discernimento fortalece a comunhão. Precisamos de comunhão, 100% de comunhão. Vem através de quê? Discernimento. Se eu acho que eu não preciso pedir perdão, liberar perdão, se eu acho que eu não tenho a necessidade de ter uma verdadeira comunhão, não estou falando de comer bolinho, tomar café, não, de ter uma verdadeira comunhão com o corpo, eu não tenho discernimento. Eu não tenho discernimento. E pela misericórdia de Deus hoje, ele nos visita, nos confronta, nos exorta. Às vezes parece uma palavra dura, às vezes desce amargo, mas o resultado dela é doce. Doce. Igual aquele moranguinho. Para descontrair um pouco. Hein? Então vem comigo aqui, ó. Em dias tão desafiadores, nós precisamos aumentar o nosso discernimento espiritual. Eu não sei vocês, mas estamos vivendo dias sombrios e precisamos de muito discernimento espiritual. Muito. A igreja de Cristo Jesus completamente deturbada. Seitas fantasiadas de igreja. Seitas adorando Satanás, demônios, falsos ídolos. Tudo em nome de um Cristo que não existe. Então, a igreja de Cristo Jesus
precisa abrir os olhos, pedir discernimento e entrar na palavra como de 2 Pedro capítulo 2. Não precisa abrir, não. No entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando mesmo a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Levados pela cobiça, tais mestres os explorarão com uma palavra mentirosa. Há muito tempo estão condenados e a sua destruição não tardará. Não cairemos nisso. Amém? Não cairemos nisso, porque uma igreja que vive com o espírito da verdade tem discernimento e maturidade para agir na hora certa como deve ser. Então, para discernir agora esse tempo, ou os tempos que vivemos, para discernir os tempos em que vivemos, em primeiro lugar, guarda no teu coração, ouça a voz de Deus. Não há outra forma. Dedique-se o tempo diário, o máximo que você puder. Isso é um senso de urgência para hoje. Se você quiser continuar de pé em meio a esse tempo sombrio na qual estamos vivendo, você precisa de diariamente oração e meditação na palavra. Urgente. Urgente. Muito antes do que aconselhamento, muito antes do que encher o WhatsApp dos pastores de mensagem, você precisa orar e meditar na palavra. Porque isso sim vai trazer discernimento para você e maturidade espiritual. E em segundo, prove todas as coisas. Não faça nada, exatamente nada, não se mexa, não saia, não entre, não abra, não feche, não faça nada sem provar todas as coisas. Isso nós fizemos questão de deixar anotado, que é para ficar guardado no seu coração. Antes de tomar qualquer decisão, a sua pergunta será: isso vem de Deus ou da carne? Isso está vindo de Deus ou da carne? Beleza. Depois disso, você vai perguntar: é bíblico? É bíblico? Essa decisão, isso que você vai fazer agora é bíblico? É fácil achar a resposta na Bíblia, não é difícil. Difícil é a gente pegar a Bíblia e procurar. Ter boa vontade, disposição, de abrir e buscar. Isso é difícil. Encontrar não é difícil. Encontrar não é difícil. Amém? E abre parênteses, não adianta marcar aconselhamento comigo para perguntar: pastor, eu compro uma casa ou compro uma moto? Eu não vou fazer isso. Eu não vou responder esse tipo de aconselhamento. Eu acho desnecessário. Se você quiser fazer esse aconselhamento, procura o pastor Biratã. Rapaz, é uma piada. Rapaz, descontrair. Por quê? Cara, nós precisamos cuidar da sua vida espiritual, meu irmão. Eu tenho que te conduzir para que você busque no Senhor esse discernimento, essa sabedoria, essa clareza e essa maturidade de você tomar essa decisão, não ouvindo de um homem que precisa. Fica um pouquinho aí que eu vou perguntar para Deus. Deus, ele está me perguntando aqui, ele tem que comprar uma casa ou comprar uma moto? Cara, acho melhor uma moto, a casa está muito cara. Meu irmão, vida espiritual. Qual é a pegada, Senhor? Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero orar em línguas, eu quero ter conexão contigo, eu quero, quando eu começar a orar em línguas, o Espírito falar comigo. Eu estou falando umas palavras, eu não estou entendendo nada, mas o meu Espírito está entendendo tudo. Eu sou cheio de clareza agora, a dúvida caiu por terra, agora eu tenho certeza da decisão, porque eu estou conectado ao Espírito da verdade. Isso é muito mais importante. Esse é o senso de urgência da igreja, esse é o senso de urgência do cristão para os dias atuais. Vamos sair dessas armadilhas, meu irmão. Vamos sair dessas picuinhas. Nós fomos chamados para as vidas. Amém? Nós não somos chamados para dialogar, para debater assuntos que não são pertinentes ao reino de Deus. Não, por exemplo, num grupo, numa casa. Amém? Num grupo, numa casa, é lugar de falar de coisa do reino, de Deus, de comunhão.
Não é lugar de trazer coisa que vai trazer divisão, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua loucura, não. Reveja os conceitos. Vamos nos unir, vamos nos fortalecer, vamos nos ministrar, vamos orar uns pelos outros. Sofremos num passado bem próximo. Sofremos muito como igreja. Não vamos cair nessa armadilha de novo. Eu não vou. E eu estou alertando como pastor. Estou alertando hoje. Eu não vou cair. Amém? Espero que ninguém caia. Então, meu irmão, é bíblico essa decisão que eu estou tomando? Essa decisão que eu vou tomar, ela exalta Cristo? Essa decisão que eu vou tomar, ela promove o fruto do Espírito. Temperança, bondade, longanimidade, amor, domínio, alegria. Está promovendo isso? Se não está, joga fora, meu irmão. Nem abre a boca. Nem toma essa decisão. Tem testemunho de paz disso que eu estou fazendo? Provar todas as coisas é isso. É fazer essas perguntas. Faz esse checklist, pô. Antes de fazer o aconselhamento. Não estou falando de não fazer aconselhamento, não me amarro fazer aconselhamento. Eu gosto de sair de casa de manhã quando precisa, chegar aqui 9 horas da manhã e sair daqui 5 horas da tarde. Às vezes à noite. Eu gosto disso. Mas isso vai poupar o teu tempo. Se você fizer esse checklist através do Espírito da Verdade, você tem todas essas respostas. E no final, aí sim você pode ter uma confirmação da liderança, de alguém da comunidade de fé, talvez o pastor Biratã. Depois de todo esse checklist é fácil agora, né? Respondendo ao aconselhamento. Pô, o cara veio afiado, meu irmão. O cara fez todo o checklist. Fez ali, ó, cumpriu, orou palavra, obedeceu, fez o checklist e, pô, ele já vem pronto, cara. Ele já vem só na decisão, ele já vem só para você orar por ele. É ou não é? Amém? Busca a maturidade em terceiro lugar. Não se contente com alimento ralo. Não se contente com leitinho. Pastor Biratã gosta muito de falar isso na porta. Não se contente com leitinho, certo? Avança pro sólido, meu irmão. Vai para aquele angu à baiana lá da Avenida Brasil, cheio de miolo de porco lá. Coisa com substância, pô. Vai te deixar de pé, meu irmão. Permita que Deus te treine, cara. Permita que o teu discernimento seja afiado. Você precisa permitir. Deus quer isso essa noite, amém? Deus quer isso essa noite. Nós não vamos abrir mão disso. Nós vamos confiar na unção. Confie na unção. Tem uma unção de Deus para cada um aqui essa noite. Tem uma unção de Deus para a tua vida aqui essa noite. Que seja desconstruído. Tudo que foi construído humanamente dentro de mim e dentro de você. Há uma unção de renovo, uma unção de coragem, uma unção de discernimento, uma sabedoria, uma maturidade. Você veio no lugar certo, você veio na hora certa, você veio no dia certo. Porque alguém te chamou? Não. O Espírito Santo te convenceu. Pode ter me convidado, mas ele não tem honra nenhuma. Quem tem a honra é a glória de Deus, é o próprio Cristo. É a unção do Senhor que traz isso. Esse convencimento. O discernimento espiritual é o que diferencia o povo de Deus do povo do mundo. É isso que diferencia. Se eu não tenho discernimento, eu ando igual o povo do mundo. Se eu tenho discernimento, eu ando como o povo de Deus. O mundo está caindo, está tranquilão. Sou eterno. O que mais pode me matar? Se a morte não me mata, que problema que pode ser pior do que a morte que já está resolvida? O pior problema de todos é a morte. Esse problema já está resolvido. Qual o problema que pode me derrubar? Meu Deus do céu! Esse era o pensamento da igreja primitiva, por isso que desbravaram e chegaram até aqui os dias atuais. Chegou até nós esse evangelho. Nós que fomos diluídos no meio do caminho, fazendo leitinho, né? No meio do caminho a gente foi desconstruindo tudo. Os caras se matando todo, cortando cabeça, sendo queimado, perseguido, felizão, morrendo, cheio de alegria. Senhor, perdoa esses caras que estão me matando, perdoa eles, eles são malucos, eles sabem o que eles estão fazendo. Aí chega no dia de hoje tudo diluído, meu irmão. E a gente precisa olhar para trás, olhar para o passado, ter a certeza de quem nós somos, para que nós nascemos, qual é o propósito da nossa vida. Oh! Não fomos chamados para viver de uma forma lógica. Não fomos chamados para viver de uma forma humana. Isso adoece o crente. Um crente lógico é adoecido. Mas a sabedoria de Deus enche o crente. A sabedoria de Deus enche o cristão.
Quando há o discernimento espiritual, nós conseguimos ver o propósito de Deus claro em meio ao caos. Em meio a todo esse caos, é aí que a gente faz a diferença, porque tinha tudo para cair, mas estamos de pé. A igreja continua de pé. Contra todo engano, contra todo inimigo, nós permanecemos de pé. De pé. Uma frase de um pastor amigo e pensador: tudo se discerne espiritualmente. E tudo, exatamente tudo, é para o nosso crescimento. Louvor pode voltar. Tudo é para o nosso crescimento. É por isso que, através do Espírito Santo, nós aprendemos que nós não podemos viver pela vista. O maior engano do crente, o maior engano do cristão é viver pelo que vê. Você imagina a igreja primitiva vendo toda a perseguição, toda a morte? Você imagina Cristo na direção da cruz, sabendo que vai morrer, que vai ser torturado, rasgado, de cima a baixo, humilhado, cuspido, massacrado. Você imagina se ele vive pela vista? A primeira coisa que ele faz é dar uma marcha ré. É o que muitos de nós fazemos aqui, ó. Desistimos de chamado, desistimos da família, desistimos de propósito, desistimos de um monte de coisa, porque não temos a confiança de encarar, porque falta a nós discernimento e sabedoria. Falta de nós o Espírito da verdade queimando dentro de nós. Queimando. E se eu preciso, meu irmão, eu oro em línguas. Se eu preciso, eu peço ao Senhor. Eu preciso queimar. Assim como João Batista falou, aquele que está vindo lá, eu batizo com água. Eu, Vitor, pastor, ou o pastor Biratão, ou qualquer outro diácono aqui que pratica o batismo lá com águas, ele vai fazer ali é o limite nosso. O nosso limite está ali, é te batizar com água. Mas aquele que vem, meu irmão, aquele que vem batiza com Espírito e com fogo. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Não vamos viver pela vista, vamos viver pela fé. Não vamos viver pela carne. Não vamos viver pelo que o nosso coração direciona, sobre o que a minha alma está sentindo. Jamais vamos viver pelo Espírito da verdade que habita em nós. O Espírito da verdade que habita em nós. Mude a sua ótica hoje. Está aqui, ó, guarda aí. Renova a sua mente. Volte a se conectar com a igreja e viva plenamente. Viva plenamente. Vou repetir. Mude a sua ótica. Renove a sua mente. Conecte com a igreja e viva plenamente. Plenamente.